Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma exploração focada aqui do nosso espaço. Hoje o nosso tema é a residência médica em nefrologia. E a gente vai fazer isso mergulhando na experiência de quem passou por lá, especificamente um egresso de uma instituição assim super renomada, né? A Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Nossa base para essa conversa é um papo bem detalhado que tivemos com o Dr. Matheus Falcão, que acabou de sair da residência de nefro lá na Unifesp. Exato. E o legal aqui é tentar ir um pouco além, sabe? Não só descrever o programa, mas sacar como é a realidade mesmo, na prática de uma residência tão concorrida e o que significa ser nefrologista hoje em dia, né? A ideia é desvendar o dia a dia, as áreas de atuação que às vezes surpreendem a gente, o mercado e, claro, as coisinhas específicas da formação na Unifesp. Perfeito. Então, vamos lá, vamos começar do começo mesmo. Por que alguém escolhe nefrologia? No caso do Matheus, que a gente conversou, o que pegou para ele foram os mentores, sabe, os chefes, como ele chamou, que inspiraram ele lá na faculdade e mais ainda na residência de clínica médica. Ele fez questão, inclusive, de citar dois nomes, Dr. Paulo Lim e Dr. Igor Petronilho. Os dois são nefro e também ex-Unifesp. E além disso, ele comentou que alguns procedimentos, tipo biópsia renal, o ultrassom ali na beira do leito, point of care, isso também ajudou a despertar o interesse. Olha, essa parte da mentoria me pega. Eu mesmo, confesso, já tive a nefro ali no meu top 3 de opções, justamente por causa de uns clínicos muito bons que tinham essa conexão forte com a área. Ah, com certeza. Mentoria é chave na formação médica, né? E ajuda muito a quebrar aquela ideia inicial, que é bem comum, de que nefro é só diálise, né? Bons mentores mostram a complexidade, a beleza da fisiologia renal, o raciocínio clínico fino que a especialidade pede. A percepção muda completamente com esse contato. E não foi uma decisão assim de impulso, sabe? O Matheus contou que pensou em outras áreas também, como endócrino, cardio. Ele chegou a fazer terapia para orientação vocacional e até montou uma planilha, olha que organizado, de prós e contras. Mas parece que o ponto de virada foi um conselho que ele ouviu. É difícil ser bom sempre numa coisa que você não tem tesão para estudar. Essa paixão pela área, pelo estudo, pesou mais no final. Essa interface que ela tem com tantas outras especialidades, ela acaba atraindo quem curte aquele paciente mais grave, os casos mais complexos que exigem uma investigação mais a fundo. E o legal é que te permite atuar em cenários muito diferentes, desde a UTI até o ambulatório. Não é à toa que muito clínico gosta, né? É uma área que conversa com o hospital inteiro, basicamente. E aí a gente entra num ponto bem legal, que quebra um mito. Nefro não é só diálise. De jeito nenhum. A rotina que o Matheus descreveu pra gente lá em João Pessoa agora mostra bem isso. Ele tá fazendo um pouco de tudo. Tem um ambulatório pré- e pós-transplante anal. Tem a parte de nefrologia aguda, que é responder parecer, interconsulta na enfermaria, na UTI, prescrever diálise aguda, passar catéter, manejar a diálise contínua. Aí tem também as clínicas de diálise crônica, né? Que é lidar com as intercorrências, anemia da DRC, doença mineral óssea, acidose, ajustar a máquina. E ainda tem a nefrologia clínica de consultório e o ensino. Ufa, é bastante coisa. Essa variedade é, para mim, um dos grandes atrativos da especialidade. Permite montar uma rotina bem dinâmica, né? Você não fica preso só num ambiente. Claro que exige organização, né, para lidar com tudo isso. Mas foge daquela monotonia de fazer só consultório ou só UTI, por exemplo. É um diferencial e tanto. Agora, voltando para a formação lá na Escola Paulista. Como é que funciona o programa? São 2 anos de nefro, o R3 e o R4, depois dos 2 de clínica médica, claro. O R3, que é o primeiro ano de nefro, ele descreveu como sendo mais mão na massa mesmo, sabe? Bem prático. A carga de estudo é pesadíssima, porque quase tudo é novidade. Aprender a prescrever diálise direito, entender de transplante, os imunossupressores, que é um mundo à parte. E é o ano que tem mais plantão também, noite, fim de semana. É tipo um intensivão para construir a base ali. Já o R4, ele funciona mais como uma lapidação, né? Um aprofundamento. Aí tem mais espaço para discutir casos, os mais complexos, tanto os agudos quanto os do ambulatório. E o R4 começa a orientar os R3, o que é ótimo para consolidar o próprio conhecimento também. E dentro do R3 os estágios são bem variados.
Tem um período grande, uns 3 meses, só de interconsulta e parecer lá no Hospital São Paulo. Depois tem um mês focado em transplante, mais no manejo das complicações crônicas dos pacientes internados. Tem estágio em clínica de diálise satélite também, para entender como funciona fora do hospital principal. E um negócio que o Matheus elogiou muito, os 2 meses de ambulatório. A estrutura lá é bem diferente. É tudo dividido por grupo de doença, então tem tipo, à tarde só de cálculo renal, amanhã de tubulopatia, outra tarde só para nefrite, um dia para doença policística, outro para DRC pré-dialítica e os ambulatórios de transplante. Ele disse que isso ajuda demais a focar o estudo e a ver muitos casos daquela área específica. Ah, e ele mencionou também um estágio que eles fazem no Einstein, que é meio parceiro ali, focado em ECMO e diálise contínua. Mostra essa conexão, né? Essa divisão dos ambulatórios por doença é um diferencial gigante. É coisa de centro grande mesmo, com muito paciente. Porque organiza demais o raciocínio, sabe? Ao invés de ver tudo misturado, o residente foca num tipo de problema, aprofunda ali, discute casos parecidos em sequência. É um modelo muito, muito eficaz para ganhar expertise rápido. E no R4 as coisas mudam um pouco. O residente participa mais das discussões de caso, ajuda a orientar os R3, se envolve mais com as biópsias renais e, o que é super importante, com as discussões das lâminas na reunião de patologia renal toda semana. Isso é um pilar da nefro. E aí tem o tal ambulatório do R4. O residente ganha uma agenda própria com pacientes que ele herda do R4 anterior. Isso força a autonomia, mas com rede de segurança, né? Com a preceptoria ali do lado. A analogia do Matheus foi ótima, é aprender a nadar com boia. E não é só prática, né? A parte acadêmica é bem forte também. Tem aula teórica direto com os chefes sobre os temas principais, tem Journal Club toda semana com o Dr. Lúcio Requião para discutir artigo científico, aprender a analisar criticamente. Essencial, né? Tem discussão de caso clínico focado em nefrite com a doutora Patrícia Abreu e uma atividade que achei interessante, a unidade de fisiologia renal, que é no formato meio TBL, sabe? Team-based learning. O pessoal estuda antes e depois discute em grupo, resolve problema. Também com o Dr. Lúcio. Percebe a combinação. É prática intensa, variada, ambulatório super especializado, atividade acadêmica robusta e essa autonomia que vai crescendo no R4. Não é só o residente correndo atrás. O programa oferece ensino ativo, estruturado. É uma formação muito sólida que eles constroem ali. E para dar conta disso tudo, tem que estudar muito. Não tem jeito. Ralar bastante. Falando nisso, né, ter ferramenta boa para estudar nessa fase faz uma diferença brutal. O volume é gigante, o tempo é curto. Olha, se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem prova anterior de tudo quanto é instituição, questão comentada, resumo, aula, flashcard. Tudo pronto para revisar onde quiser. Ter um negócio assim, organizado, na mão, ajuda demais a otimizar o tempo nessa correria. E não dá para falar de nefro na Unifesp sem falar do Hospital do Rim, né? Está totalmente ligado à Escola Paulista, é referência nacional e internacional em transplante, os números são absurdos, é o maior centro transplantador público do mundo. Na época que a gente falou com o Matheus, faziam mais de 1.000 transplantes renais por ano, quase o dobro do segundo lugar no mundo. E o impacto científico de lá também é enorme. Tem publicação que saiu de lá que mudou protocolo de imunossupressão no mundo todo. Para o residente, isso quer dizer rodar em lugares-chave. Pós-transplante imediato, UTI de transplante, captação de órgãos. É uma imersão num ambiente de ponta, né? Com certeza. Treinar num lugar que faz 1.000 transplantes por ano te dá uma bagagem, uma exposição a casos complexos que, nossa, dificilmente você veria em outro lugar. Isso não só te deixa bom na técnica do transplante, mas te prepara para lidar com situações raras, desafiadoras, eleva muito o nível de preparo nessa área da nefro. Mas aí a residência acaba, né? E como é que é essa passagem para o mercado de trabalho? Em São Paulo, pelo que o Matheus falou, o mercado é bom. Tem muita vaga em hospital, clínica. O networking que você faz na residência, com os colegas, com os preceptores, ajudam muito a abrir as primeiras portas.
E ele reconheceu que o nome da Unifesp, o brasão, digamos assim, dá uma força inicial, cria uma boa impressão. No caso dele, voltar para o João Pessoa foi uma escolha pessoal, por causa da família. Não foi por falta de opção em São Paulo. Mas a realidade que ele encontrou lá, ele disse que vale para qualquer lugar. Ninguém sai da residência já com a agenda cheia nos melhores lugares. O começo é pegar uns horários mais alternativos, construir sua reputação no dia a dia, mostrar trabalho mesmo. As coisas boas vêm com o tempo, conforme você prova o seu valor, as pessoas mudam de lugar, os serviços crescem. E essa coisa da reputação é tudo, né? Vai muito além do diploma. O nome da instituição pode até abrir a primeira porta, mas o que te segura lá dentro e abre as próximas é a sua ética, sua competência, como você trabalha em equipe, o respeito que você demonstra. A pergunta é sempre essa: que rastro você deixa por onde passa? É isso que constrói carreira de verdade, muito mais que o nome no currículo. O Matheus foi bem sincero também sobre os desafios de voltar para um lugar com uma estrutura diferente da de São Paulo. Ele falou de diferença de tecnologia, de serviço disponível. Por exemplo, diálise contínua, aquela da UTI, era mais difícil de achar na Paraíba do que no Einstein ou no Hospital São Paulo. Diálise peritoneal, ADP, que é super forte na Unifesp, e ele até fez estágio nisso, simplesmente não tinha na Paraíba na época. E o volume de transplante também é bem menor. É uma conta difícil de fechar, né? Esse balanço entre as limitações profissionais e os ganhos pessoais, de estar perto da família, na sua cidade. Imagino que muita gente passe por isso quando volta para casa depois de se formar num grande centro. Sim, mas tem o outro lado da moeda, que é muito importante: o valor social desse retorno. A chance de levar um conhecimento de ponta para um lugar que talvez precise mais, de ajudar a montar um serviço novo, treinar gente, ter um impacto real na saúde da sua comunidade. Isso é muito grande. Pode dar uma satisfação diferente, um senso de propósito, até de liderança, que talvez fosse mais difícil de achar num lugar já super estruturado. E claro, a gente perguntou de dinheiro, né? Remuneração é sempre um ponto delicado, varia demais. Depende do estado, da cidade, do tipo de trabalho e principalmente de quantas horas você trabalha. Ele comentou que nefro geralmente trabalha bastante, 60, 80 horas por semana não é raro. A estimativa que ele deu mais como uma referência é que um nefro dedicado talvez ganhe uns 30, 40% a mais que um clínico geral com carga horária parecida, mas talvez com uma qualidade de trabalho melhor, menos plantão de porta, por exemplo. Para a região Nordeste, na época, ele falou numa faixa líquida entre 25 e 40 mil reais por mês, mas, de novo, depende muito da carga horária, do que você faz. E a mensagem dele foi para focar na qualidade do trabalho, na satisfação com a área, não só na grana. Bom, então, para a gente ir fechando, vamos recapitular os conselhos principais que o Matheus deixou. Ele falou muito que a residência é o momento de formação, de se lapidar. Que a escolha da especialidade tem que ser bem pensada, misturando paixão e razão, né? Entender a rotina, a grana, o estilo de vida que você quer, conversar com quem já está na área é super valioso. Ele insistiu muito na dedicação aos estudos durante a residência, que essa base é tudo para a carreira. E, por último, focar em deixar um bom legado, construir uma boa reputação pelo trabalho bem feito, pela ética, pelo bom relacionamento. São pontos cruciais, né? Alinhar o que você espera com o que a especialidade realmente é, isso evita muita frustração. E essa construção de carreira com base na competência, sim, mas também na integridade, na colaboração. É isso que sustenta o sucesso e a realização na medicina, nem em qualquer área, na verdade. Então, resumindo nossa exploração de hoje, vimos que a nefrologia é bem mais complexa e ampla do que muita gente pensa, vai muito além da diálise, e que uma formação de ponta, como a da Unifresp, com aquela estrutura de ambulatório, a imersão em transplante no Hospital do Rim, o programa acadêmico forte, realmente entrega ferramentas e experiências que formam profissionais diferenciados. Isso tudo me faz pensar numa coisa. Com a doença renal crônica crescendo tanto no mundo todo, virando quase uma epidemia silenciosa, como será que o papel do nefrologista vai ter que mudar nos próximos anos? E, principalmente, como a gente faz para garantir que o acesso a esse cuidado especializado e a todas as terapias, como a diálise peritoneal, que a gente viu que falta em alguns lugares, chegue de forma mais justa para todo mundo, especialmente onde tem menos recurso?
como levar essa expertise dos grandes centros para onde ela mais faz falta. Fica aí a reflexão. Ótima provocação para a gente terminar. E com ela, a gente encerra essa análise detalhada da residência em nefrologia na Escola Paulista, pela visão do Dr. Matheus Falcão. Esperamos que tenha sido útil e interessante para quem ouviu.